No laboratório, o que eu vou ter de informação? Como é que você tem que raciocinar, né, pessoal? Como é que você lida com isso no dia a dia? O que você faz de hemograma? Por que você faz proteína C reativa? Por que você dosa ureia? Então, você vai ter que pensar da seguinte maneira. Você pensa de duas maneiras. Primeiro, a investigação focada no diagnóstico, é direcionada, primária para o diagnóstico. Segundo, a avaliação laboratorial radiológica para medir o dano que está ocorrendo, de maneira geral. Então, eu faço primeira investigação laboratorial para investigar diretamente o foco de infecção. E de maneira geral, a grande maioria das infecções bacterianas agudas, você pode utilizar a microbiologia para investigar o agente. Então isso tem que estar muito claro para vocês. O que é isso? Usar as culturas, bacterioscopia, dos materiais, do líquido biológico, de secreções, do sangue, da urina, das fezes, para que você possa tentar identificar o agente e com isso ter a cultura, isolamento da cepa, o antibiograma e assim por diante. Então, essa investigação do médico na beira do leito, investigar a parte microbiológica, ela está focada diretamente no diagnóstico primário, etiológico da infecção bacteriana aguda. E aqui cabe dados microbiológicos, que é a cultura, a bacterioscopia é importantíssima na fase inicial, quando possível ser feita, e junto com o isolamento da cepa, o respectivo antibiograma para poder ser avaliado. Então, esse é um método muito tradicional, né, centenário já. Então, a gente utiliza isso, qualquer laboratório no Brasil hoje faz isso de maneira tranquila, às vezes de maneira manual, às vezes de maneira automatizada, mas é importante que faça e que seja de boa qualidade. Não é porque é manual, é pior, não é. Às vezes a pessoa fazer bem feito, cuidadoso, vai ter um resultado bastante seguro para você, vai te ajudar bastante. Isso vale para sangue, que são as hemoculturas, obviamente. Isso vale para secreções, se tiver um abscesso, alguma coleção líquida que você possa coletar, ou mesmo material mais sólido que esteja suspeito de infecção, ou líquidos biológicos, por exemplo, líquido articular, líquido pleural, líquido acítico, líquor, né? Líquido cefalorraquidiano. Então, a própria urina, ou às vezes as fezes, situações especiais, tudo pode ser utilizada na investigação microbiológica para você. Então, essa é uma ferramenta importante, tradicional, que você pode utilizar. Ainda nessa investigação primária microbiológica, hoje nós temos testes moleculares. Então, os testes moleculares têm cada vez ganhando mais espaço na nossa prática médica. Os testes moleculares começaram muito nas infecções virais. Então, na virologia, os estudos moleculares ganharam um espaço muito grande. Hoje a gente utiliza com muita frequência. Teve um crescimento muito grande em decorrência da infecção pelo HIV. Então, na década de 80, quando se descobriu o HIV, houve um movimento muito grande da investigação do vírus, da identificação, e isso foi espirrando, foi transbordando para a prática médica nossa. E aí a gente, como médicos, começamos a utilizar essa ferramenta molecular com mais frequência. Então, utiliza para HIV, para hepatite C, hepatite B, herpes simples, e vai embora. Várias doenças. E eu diria que quase todas as patologias que tem agente infeccioso hoje, existem estudos para avaliação molecular, ou de pesquisa, ou utilizando na prática médica, né, ou utilizando para manejos futuros, assim por diante. Então, técnicas moleculares começaram a entrar na nossa rotina. E a que mais ficou firme são os PCRs, que é reação de polimerase em cadeia. Eu estou falando de coisas específicas para infecção, tá, pessoal? Então, eu estou falando da parte mais primária, para a investigação etiológica da infecção. Então, o método tradicional, que é as culturas, o método molecular. E aí você vai falar para mim, mas isso não é feito só para vírus? Sim, para a infecção viral ela teve um crescimento muito grande, sem dúvida. Mas as infecções bacterianas têm ganhado espaço para isso. Por quê? Veja só qual o raciocínio. As técnicas de cultura mais tradicionais, elas melhoraram. O método tradicional demorava sempre 2, 3 dias para cultivar a bactéria, numa placa de PET, por exemplo, num caldo de cultura, caldo de agar-sangue, agar-chocolate, qualquer metodologia laboratorial tradicional, onde você tinha um crescimento, você tinha que ter um tempo X, para que pudesse crescer a bactéria e você ver qual era a bactéria, fazer algumas reações de açúcares e poder identificar ela. Aí isso melhorou com técnicas de crescimento mais rápido, então usou-se tecnologias que viam o crescimento da bactéria, e quando a bactéria se divide, ela vai se dividir, ela libera CO2,
E aí a tecnologia começou a criar ferramentas para poder medir isso. Então no começo foi medidas por métodos nucleares, né? E depois com métodos colorimétricos, com reação contra substâncias, e no final da história estão utilizando hoje diversas culturas automatizadas. Então não é mais aquela cultura manual. A gente utiliza muito ainda, mas a automação ela ajudou muito e avançou nisso. Diminuiu o tempo do antibiograma, melhorou a qualidade de identificação de cepas, por exemplo, né? Então isso tudo ajudou muito a automação. Mas ainda isso não é molecular, é uma automação, uma melhora da qualidade da metodologia tradicional. E as técnicas moleculares avançaram mais ainda, porque as técnicas, por exemplo, com reação de polimerase em cadeia, que é o PCR, trouxe para a vida, para a nossa vida como médico, para o dia a dia de lidar com as infecções, uma rapidez enorme, porque são técnicas de amplificação de DNA ou RNA. Isso faz com que você, com fragmentos com conteúdo muito pequeno de agente infeccioso, você consiga positivar uma cultura e assim por diante. Então essa metodologia foi melhorando, porque também antes era manual. Usava um amplificador, colocava enzimas, colocava bastante coisa para poder cultivar, demorava, tinha que deixar overnight, tem várias coisas que aconteciam para você fazer um PCR. Hoje não. Hoje existe uma automação PCR também, uma técnicas que você facilita muito a rapidez. Vocês podem ver hoje, por exemplo, na Covid, você usa técnicas que comprar na farmácia que estão com essas moleculares padronizadas, com os testes de seriados, né, de escala mundial. Então melhorou isso também. Então nós temos hoje PCRs, técnicas moleculares, para infecções bacterianas. E aqui tem um detalhe importante. Quando eu falo dessas técnicas moleculares para infecção bacteriana, eu estou falando de técnicas que conseguem identificar a bactéria inteira, técnicas que conseguem identificar fragmentos da bactéria, antígenos, fragmentos, e técnicas que conseguem identificar produtos que a bactéria produz. Por exemplo, enzimas que são de resistência, ou genes de resistência contra antibacterianos, contra antibióticos. Então, olha a facilidade que você pode ter. Às vezes você pode usar uma técnica molecular, você identifica só o gene de resistência, não precisa nem identificar a bactéria. Por exemplo, eu quero ver uma infecção bacteriana aguda, uma pneumonia dentro do hospital, num doente grave de UTI, uma pneumonia, por exemplo, com um bacilo gram-negativo, tipo Pseudomonas aeruginosa, e eu posso usar testes moleculares que não identificam, não precisam identificar a bactéria, ela vai só identificar se tem gene de resistência para carbapenêmicos, por exemplo, KPC e assim por diante. Então, olha o auxílio que isso pode dar para a gente no diagnóstico. Às vezes, então, hoje a gente pode chegar num nível de diagnóstico que nem querer saber da cepa, eu quero saber mais da bactéria, nome, sobrenome, gênero e espécie. Eu posso saber só do gene de resistência e trabalhar dessa maneira. Porque no final da história, o que você precisa? Você precisa tratar seu doente. Então, às vezes, você quer saber só o quê? Saber qual antibiótico você usar melhor para aquele doente, naquele momento, naquela gravidade. E às vezes uma informação dessa pode ser suficiente para você. Por exemplo, se você tem uma infecção por gram-positivo, por um estáfilo dentro do paciente grave do hospital, você quer saber o quê? Você quer saber se ele é resistente ou não à oxacilina, para você usar vancomicina ou não. Então a informação às vezes molecular disso pode ser muito rápida, é muito rápido para você, é muito fácil para você. Parece muito bom para ser verdade, né, pessoal? Só que ainda falta evidências científicas para usar isso numa prática mais corriqueira nossa. Então ainda a gente está utilizando esses testes moleculares de maneira muito segmentar, muito personalizada. Então as evidências científicas ainda não conseguiram colocar isso em prática para o nosso dia a dia da sepse, das infecções bacterianas agudas que requerem mais cuidado, com pneumonia bacteriana, meningite bacteriana. Então essas técnicas ainda estão um pouco se arrastando para isso. E em nosso país também isso tem uma certa dificuldade por causa da questão econômica, da produção disso, de maneira mais ampla. Nosso país é muito grande, tem muita coisa, muito problema, então e tem um custo envolvido nisso. Então às vezes não é tão simples.